A sociedade está conectada de verdade ou as pessoas andam colapsando com tanto ruído emocional? Olha que existe mais chiado por aí do que no meu sotaque carioca. Mas aqui é o canal para gente se conectar com tudo que ensina e inspira sobre uma nova consciência de saúde mental. Sintonizou? Eu sou Tânia Abreu, psiquiatra de estilo de vida e sua anfitriã neste programa em que cada episódio é uma jornada de autodesenvolvimento. Esse é o podcast Sintonize. Começa agora o Sintonize, o seu canal de fortalecimento emocional, com toda semana convidados especialíssimos e assuntos chaves para descomplicar assuntos de saúde mental. Porque sem saúde mental não tem saúde. Então aproveita, se inscreve no canal, acompanha esse podcast, faz as anotações, comentários e compartilha com os amigos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto quente, aliás, um assunto fervilhante, que é o burnout. E para tratar desse assunto, eu trouxe uma pessoa que vai, com certeza, te dar muito conhecimento e vai te inspirar. Vou aqui falar, está diretor de recursos humanos na Empíricos. Ele é formado em relações públicas pela USP e tem um currículo que está aqui no perfil, aqui embaixo, toda a descrição de uma formação muito robusta para trazer elementos aqui para a gente ter mais saúde mental, quero apresentar o Tiago Veras. Tiago Veras, gratidão por estar aqui comigo, ter aceito o convite. Muitíssimo obrigado. Posso já dizer amiga, querida, né, pelo tempo na nossa relação. Tenho certeza que vai ser um bate-papo super legal. Espero que a gente possa levar aí reflexões importantes sobre um tema tão emergente, tão atual e tão importante, né? Eu acho que as pessoas elas estão sofrendo no trabalho, de uma maneira geral. Não gosto de generalizar, mas talvez essa seja uma generalização importante. E eu acho que é legal a gente falar sobre isso, para a gente tentar tirar aí alguns estigmas, quem sabe puxar algumas dicas legais para o pessoal que está aí nos ouvindo, né? E já agradeço a escuta de todo mundo também. Eu quero aproveitar para que você compartilhe um pouco com a audiência a tua história de superação, de lidar muito cedo, né? Você começou a trabalhar, e aí eu vou querer que você traga as suas histórias, suas experiências, mas primeiro vamos dar um passo atrás e queria que aí, para todo mundo ficar na mesma página, o que é burnout? Então, o que é burnout e como os RHs, as empresas, na tua experiência, estão lidando com esse assunto? Legal, Tânia. Bom, para tentar simplificar bastante, claro, você pode me complementar aqui, sendo essa psiquiatra maravilhosa, mas burnout é quando a gente tem uma situação de estresse crônico no trabalho. Né? Eu acho que também já é importante começar daí, porque a gente tem visto um movimento muito grande também na sociedade das pessoas começarem a se apropriar de alguns diagnósticos e usar isso de maneira até, às vezes, perigosa, porque eu acho que a gente vai enfraquecendo pautas importantes e eu acho que o burnout tem estado no meio desses termos, desses jargões. Recentemente eu até escrevi aí para um dos sites que eu contribuo mensalmente falando um pouco disso. Então, burnout é quando a gente queima a nossa HD, quando a gente não consegue mais lidar com nenhuma demanda do trabalho, né? Quando a gente se percebe querendo não levantar da cama para ir trabalhar, é quando a gente não quer entrar em nenhuma dinâmica que de alguma forma nos remeta ao trabalho. É quando a gente começa a se afastar das pessoas, porque a gente já está num estágio em que a gente não quer ter a mínima possibilidade de que as pessoas nos demandem algo que tem a ver com o trabalho. Né? Então, esse seria um quadro aí, óbvio, precisa de ajuda profissional para um diagnóstico oficial, mas é isso, né? Então, o burnout é quando você tem esse esgotamento total, é um termo que vem do inglês, é quando a gente apaga dentro da dimensão do trabalho. Sim, e isso é interessante que você comentou sobre autodiagnóstico, que acontece com vários transtornos mentais, com TDAH e também com burnout, e da importância de
Entender. A gente vive num mundo que é tudo ao mesmo tempo agora. Então tem muitas coisas que estressam. E o burnout especificamente é quando o trabalho foi o principal determinante desse esgotamento. Pode ser físico ou pode ser mental ou as duas coisas, né? E Perfeito. como é que você pensa que as empresas hoje, o quanto que as empresas estão verdadeiramente lidando com isso? Como é que você vê, né? Tem um nível de maturidade muito heterogêneo, né? Tem empresas mais preocupadas. Como é que você tem visto as empresas lidando com isso? Perfeito, Tânia. Eu acho que é isso. Você foi precisa no comentário em existem diversos estágios, diversas empresas em estágios muito distintos, muito diferentes. Enquanto você tem várias multinacionais que, por exemplo, recentemente, até por conta da pandemia, e nesse sentido a pandemia foi, né, óbvio, ela não foi nada fácil para a gente conseguir lidar dentro das organizações, mas ao mesmo tempo eu acho que ela escancarou temas importantes e que as organizações não puderam mais esconder, né? Descortinou. E o burnout foi uma das coisas que veio muito potente. Eu lembro de participar de fóruns de RHs e os meus colegas de profissão, todos muito empenhados em tentar endereçar isso dentro das organizações. Então, falando de um recorte, até porque a gente aqui é muito enviesado por onde estamos, na geografia onde estamos, né? Estamos em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, somos muito privilegiados. Aqui a gente tem escritório de muitas empresas, né? Empresas globais, muitas vezes com matrizes aqui no Brasil. E eu acho que essa é uma agenda, até fiz uma formação recente também que foi fora do país, e essa é uma agenda global, né? Não é uma agenda exclusivamente do Brasil. Ela já Acho que ela já conseguiu aí furar uma bolha em várias geografias, e eu acho que as empresas estão empenhadas em trazer soluções. E aí é aqui que eu acho que a gente começa realmente a talvez tocar em algumas feridas, que é muitas vezes a empresa ela é a principal causadora do burnout, Uhum. né? E aí ela quer criar antídoto, ela quer criar estratégias para driblar Mágicas. isso. E às vezes algumas estratégias que algumas eficientes, mas algumas outras meio mágicas, porque não estão atingindo a causa raiz. Exato, De processos exatamente. de trabalho extremamente acelerados, demandas que superam demais a capacidade das pessoas de gerenciar aquele trabalho, Perfeito, né. perfeito. Inclusive tem uma. Agora eu não vou lembrar exatamente, depois a gente pode pôr a referência aqui desse estudo, eu me comprometo a buscar, mas foi Maravilha. uma pesquisa recente mostrando que a percepção dos funcionários em relação às estratégias das empresas para promover bem-estar são iniciativas que não geram São valor nenhum, ineficientes, né. ineficientes. Então, o Exatamente. que corrobora um pouco esse ponto do que eu estou trazendo, que quem é que causa? São as organizações que causam burnout e elas estão pensando no remédio. Não sei o quanto de fato a gente consegue resolver essa equação pensando nessa lógica. Uhum. E para a gente resolver, talvez, o problema de maneira realmente definitiva, talvez a gente tenha que colocar o dedo em algumas feridas que as organizações não estão afim, né? Sim. Levar a organização para o divã, né? Se você está sendo Ótimo. causador do burnout, qual é essa dinâmica do trabalho que você já trouxe aqui alguns pontos, né? Demandas que vão muito além de 100% do que a pessoa realmente pode dar, né? Rotinas em que o Rotinas trabalho violentas, né. totalmente, né? Um esgotamento emocional das pessoas, porque muitas vezes, por exemplo, se você tem alto volume de trabalho, mas você tem dinâmicas emocionais saudáveis no Perfeito, trabalho, por isso que muitas vezes você perfeito. olha, mas aquela pessoa trabalha 14 horas por dia, mas ela tem propósito naquilo, ela tem uma dinâmica, claro, nunca vai ser 100% emocionalmente saudável, mas é 80% emocionalmente saudável. Uhum. Poxa, a gente já está falando aí de um cenário que a pessoa não vai gastar energia em dinâmicas pobres, em dinâmicas que vai deixar a pessoa exaurida emocionalmente, né? Sim, Então sim. são tantos elementos, são tantas camadas quando a gente fala de burnout, mas tentando simplificar,
olhar para a causa raiz muitas vezes está diretamente ligado à cultura organizacional, a Exatamente. forma como aquele board, como aquele corpo executivo enxerga o trabalho. Se E enxerga, como só pra e como a claro, por favor. pessoa enxerga o trabalho, É, né. E como a gente eu acho que, a grande, sacada desse podcast é estimular, e eu quero que você preste muita atenção, porque a gente vai trazer muita coisa, é como você pode, através da educação, e aí eu quero muito que você tem muito, assim, você traz esse pilar da educação e da comunicação, né. Então o Thiago, ele traz muito, assim, a importância da educação do funcionário e também das lideranças e da comunicação para ter saúde mental no ambiente de trabalho, perfeito. né. Então, a doutora Cristina Malasch, que é a principal estudiosa de ambientes de trabalho saudáveis, ela vai falar muito disso, e aí eu queria que você trouxesse um pouco disso, assim, como é que a educação, até dando um passo atrás, porque eu trouxe o Thiago, porque ele me emocionou num evento de saúde corporativa, que eu vi o Thiago falando e eu fiquei encantada dele falar que nós temos que ser ativistas de direitos humanos. Quando você falou isso, eu, nossa! E aí eu queria que você, eu lembro, aí eu fui te parabenizar e falei assim, eu quero ser sua amiga. Foi isso mesmo. Claro. E aí eu falei, eu quero ser sua amiga. E aí eu queria que você trouxesse a questão da tua história de vida e da educação para inspirar, principalmente jovem, mesmo pessoa adulta madura, de como a gente tem que se educar, cada um de nós. Enquanto a empresa não se educa, como é que a gente se educa para ter resiliência e saúde mental? Queria que você trouxesse um pouco, que você, 15 anos, já trabalhava, estudava, né? Legal, Tânia. Bom, vou tentar fazer um resuminho aqui dessa história, mas é isso, eu comecei bem jovem, já dentro do ambiente de trabalho, embora eu estivesse numa formação de aprendizagem industrial, já era dentro da fábrica, já era dentro daquele contexto de trabalho mesmo. Então, com 15 anos eu entrei nessa formação dentro da Mercedes para estudar mecânica, e ali já foi talvez um primeiro Você tinha quantos contato. anos? Eu tinha 15 anos 15 quando eu entrei. anos. E aí, desde os 15 anos, a minha rotina ela era de ficar o dia inteiro fora de casa, dedicado ao ambiente, era acadêmico, era ali de estudos, mas como eu disse, já em período integral, nessa formação técnica e mecânica, já era dentro do contexto da fábrica, da empresa, porque a Mercedes na época tinha esse programa de formação técnica, eu fiz mecânica lá, e ele já preparava os jovens ali que faziam essa formação para o ambiente fabril, que era a primeira experiência de trabalho que a gente teria quando a gente se formava. Então aquilo era período integral, eu saía de casa ali 6h40 da manhã, ficava em período integral lá no Senai, e depois tinha que voltar e ia fazer o ensino médio à noite. Então Uhum. era uma rotina bem pesada, mas aqui Fisicamente, mentalmente pesado, né? totalmente, né? Com 15 anos, obviamente o que você quer fazer aos 15 anos é curtir um pouco. Óbvio, você Uhum. tem a sua rotina de estudo, mas você quer curtir, né, aquelas coisas clássicas de uma adolescência, que, óbvio, falando num recorte que a gente não pode esquecer, que tem classe social aqui. E aí eu acho que também a minha vida, ela é talvez um reflexo. Eu acho que eu já tinha muitos privilégios comparado com o jovem médio brasileiro, mas ainda assim, né, com quem eu me comparava, com as referências que a gente vai consumindo na TV, né, Uhum. com tudo isso que a gente vai olhando, eu olhava para minha adolescência e falava, poxa, mas não era a adolescência que eu imaginava. Mas seus pais eram pessoas simples, Bem né? Pessoas simples. simples, que não tinham estudado tanto, né? Minha mãe tem até, formalmente, até a quarta série, meu pai tem até a oitava série, são sertanejos, vieram lá Uhum. do interior de Você é do Pernambuco. subúrbio aqui de São Paulo, de Eu Diadema, sou né? da periferia de Diadema, morei lá até os meus 25, 26 anos, Uhum. então toda a minha formação foi ali dentro. Assim, claro, eu entendo que eu, ainda comparado com a média, tenho Sim, privilégios, sim. mas era uma realidade ali que eu já tinha que ralar muito. Talvez o que eu tenha aprendido assim de mais forte, Tânia, é que hoje eu sinto que, principalmente na vida adulta, eu acho que eu lido com situações de estresse de uma maneira talvez um pouco mais tranquila, assim. Como eu já fui exposto a uma rotina que me demandava
força em todos os sentidos, mental, física. Uhum. Eu sinto que hoje vários problemas que surgem assim para mim, eu preciso me policiar muito, inclusive, para não diminuir a dor do outro. Mas Sim. hoje olhando, né? Hoje eu trabalho no mercado financeiro, numa realidade em que as pessoas têm muitos privilégios e às vezes eu sinto, por isso, eu tenho que me controlar para não diminuir a dor do Com outro. certeza. A pessoa chega com uma demanda, eu falo, poxa, mas por quê? Porque tem a minha história, né? Sim. E a gente que cuida, né? Tem ofícios em que a gente cuida das pessoas. Eu, obviamente, na minha função como recursos humanos, você como médica, a gente precisa legitimar a dor, né? Com E a dor, ela certeza. é única, ela é para aquele É indivíduo. singular, cada pessoa tem uma história, mas essa questão da educação, que eu vejo assim, foi uma educação com muito estímulo mental, cognitivo, né? Porque aí você se sentia estimulado. Eu acho que o ambiente socioemocional que você né, esteve, ele favoreceu bastante, né? Sem As dúvida. relações de também de buscar conexões, você teve a tua irmã e teve pessoas, como é importante a gente ter pessoas e buscar, se a gente não tem pessoas propulsoras, Uhum. essas pessoas elas ajudam a gente no processo de resiliência. Perfeito, De perfeito. resiliência. Então, é a educação, que é a educação dos estudos, que você Uhum. estudou bastante, né? Você fez muita coisa, né? Estudou alemão, né? Foi se complicar estudando, Sim, estudando sei. alemão. Mas como isso é um incentivo para o Aham. cérebro, pode ser um incentivo para o cérebro, e as relações Perfeito. afetivas, né? Ah, Acho que isso é uma das coisas que na tua história eu vejo assim, nossa, por que que o Tiago ele tem esse movimento uhum. de pensar a saúde emocional, né, Uhum. porque você vem de uma área técnica, Uhum. né, aí fez relações públicas e tem todo um enfoque, socioemocional, né. Então eu fiquei, assim, curiosa de entender. Eu acho Legal. que tem um pouco, não sei, tem a ver um pouco com as suas relações, né. Sem dúvida, acho que tem um pouco das relações e das experiências pelas quais eu fui passando ao longo da vida, né? Ali, aos 15 anos, eu entendi que educação era um vetor de transformação para a minha realidade socioeconômica, né? Então, eu estudava em escola pública, morava na periferia da Grande São Paulo e eu ainda bem, né? Você citou aqui uma das minhas irmãs, acho que as duas foram grandes referências para mim, mas a Karina, a gente tem 2 anos de diferença, ela foi uma referência mais próxima, que hoje é uma médica também, e eu acho que a Karina ela entendeu mais rápido do que eu, até porque eu também era 2 anos ali mais novo, então ela foi uma mentora muito fundamental na minha vida. Ela entendeu que educação era de fato um caminho para a gente conseguir transformar a nossa realidade. E quando eu falo transformar, é num sentido de crescimento pessoal mesmo. Independentemente de onde a jornada nos levasse, né? Se hoje eu sou um executivo no mercado financeiro, não era isso que eu buscava, né? Era intuitivamente, era uma busca por melhorar a minha realidade, por melhorar as Por possibilidades. autorrealização, né? Por Exatamente. autorrealização. Mais do que muitas pessoas perseguem ou estudam porque elas querem aquele status, ou elas querem aquele dinheiro, aquele salário, aquelas coisas. E pouco na sua autorrealização. Uhum. Então, quando você. E você mudou muito, né? Ao longo Muito. da tua carreira, tu foi mudando a trajetória porque o foco era a autorrealização. Ah, Então, a tua educação foi a serviço, na direção da ah. autorrealização. Perfeito, não, concordo muito. E, por exemplo, hoje, trazendo um recorte mais para as últimas formações que eu fiz, todas tiveram foco em autoconhecimento. Então, quando as pessoas me perguntam, Thiago, o que que eu deveria fazer, né? Eu sou muito procurado pelas pessoas com esse enfoque de carreira, mentoria para carreira. O que eu deveria fazer? Uma pós-graduação, um mestrado. Eu falo, tá, como que tá o seu saldo de autoconhecimento, de autocuidado, quanto você está se olhando? Porque a pós vai ser super Perfeito. importante, eu fiz também pós, fiz especialização, tenho o que é esperado do mercado, mas não é isso que muda o jogo. Né, Tânia? O que muda o jogo Perfeito. é quando a gente se conhece profundamente, porque a gente consegue entrar dentro das relações e dentro dos contextos muito mais forte, com muito mais musculatura para lidar com as situações de estresse,
com as situações de pressão fora do normal, Uhum. né? Porque é isso, quando a gente está em situações tranquilas, bom, é óbvio que a gente não vai precisar usar tanto de todos os ferramentais que estão ali dentro de nós mesmos. Agora, quando o bicho pega e a situação aperta, o quanto você está preparado para lidar, porque o mundo vai nos afetar, né? Agora, o quanto a gente tem musculatura para que o mundo nos afete o menos possível. E a Sim. gente consiga passar de maneira muito saudável pelas situações, pelas relações, né? Eu acho que essa virada, que a gente precisa ter para prevenir ou combater tanta pressão que gera o burnout, tem a ver com esse autoconhecimento, Sem essa dúvida. busca, essa educação que nós não tivemos, esses mentores, esses estímulos que a gente espera que tenha na empresa, mas que a gente tem que ir em busca disso, É, né? Dessa educação para o autoconhecimento. sem E dúvida. para se renovar, se reinventar, a gente não foi educado para essa flexibilidade. A gente persegue coisas, fica em empresas que muitas vezes não estão aflorando o nosso melhor. Pelo contrário, estão espoliando, estão esgotando. Então, eu acho que quando a pessoa ela começa a sentir que naquele trabalho, será que é aquilo mesmo ou é aquela empresa? Porque às vezes é aquela empresa. Uhum. Eu vou para uma outra empresa do mesmo segmento e eu tenho uma outra experiência. Então, essa é a pílula, uma das pílulas anti-burnout, eu acho que é a busca do autoconhecimento. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que assim, o mundo ele continua existindo do jeito que ele é. A gente muda o mundo quando a gente muda a forma de enxergar o mundo, né? Verdade, Tem uma frase que eu fantástico. amo do Leonardo Boff que é: todo ponto de vista é a vista de um De um ponto, ponto, né? Isso é exatamente. muito bonito, porque no fundo eu enxergo a vida com mais tempero ou menos tempero a partir de a partir de um processo intencional que eu coloco de enxergar tal coisa como A, como B. Trazendo um exemplo aqui, ter estudado mecânica lá atrás, ter tido essa rotina, né? Tem gente que pode olhar e pode romantizar, falar assim, nossa, como você foi esforçado, como você foi, né, assim, forte de ter passado por tudo isso. Gente, quando eu estava naquele momento, eu estava completamente, eu diria, debilitado, assim, porque era uma realidade que eu não curtia. Não fui eu que escolhi mecânica para estudar, foi Hum, algo que surgiu ali diante de mim, era uma possibilidade que era uma boa, oportunidade, né? né? Um passaporte para tentar mudar um pouco a realidade que eu tinha. Mas eu não vou romantizar, eu nunca vou dourar essa pílula para ninguém que vai falar assim, não, você tem que aguentar. Não, eu reconheço que foi muito difícil, eu tive que ter muita resiliência para conseguir passar por aqueles quase 2 anos e meio, quase 3 anos, depois mais 2 anos trabalhando na produção, não Uhum. eram realidades que eu queria. E eu fui encontrando ao longo, na época, sem ajuda, infelizmente, psicológica, psiquiátrica, porque o acesso à informação era muito mais limitado, né? Se a Com gente for certeza. fazer esse recorte, né, 15 anos, 20 anos, era muito diferente, né? Não Uhum. tinha isso que a gente está fazendo aqui, eu poder simplesmente colocar um fone no meu ouvido e ouvir uma médica falando, ouvir um canal com alguém que tinha muito a contribuir. Então, provavelmente, se eu fosse olhar com todos os conhecimentos que eu tenho hoje, olhar em retrospectiva esse período da minha vida, talvez eu tenha entrado num estado ali de depressão por várias vezes. Por isso que às vezes também ignorância é bom, né? É. Às vezes a gente olha para determinada situação e fala, cara, assim, óbvio, eu teria lidado talvez com a dureza da vida de um jeito diferente. E eu tive que achar mecanismos, né? Que é isso, assim, eu fui encontrando formas de enxergar a realidade de tal forma que eu conseguisse, que eu não sucumbisse a ela. E hoje eu olho para trás, olha, fui criativo, viu? Mas então, esse é um ponto que eu acho que é da criatividade, porque às vezes a gente também, as pessoas se veem assim, ai, eu sou desse jeito, eu reajo desse jeito, mas você tem uma característica que eu acho que é bem interessante, de resiliente, que eu acho que todos nós podemos desenvolver a nossa resiliência, que é a nossa capacidade de
flexibilizar e aprender e superar. Uhum. Todos podemos, não é só o Thiago, não é só a Tânia, passar pelo estresse e como que eu utilizo isso, né? Eu crio um caminho criativo, que você sofreu um bullying, né, na Uhum. infância, você pela questão das tuas escolhas, né, sexuais, enfim, tuas escolhas também sofreu, Uhum. né? Mas aí qual é o caminho? Você fala muito da comunicação Uhum. também, né? Então, como um outro pilar de saúde emocional. Acho que eu queria que você compartilhasse também como comunicação Uhum. pode ser uma estratégia anti-burnout. Como as pessoas podem reconhecer a comunicação, criar a comunicação melhor, Uhum. né? O que Perfeito. Bom, deixa eu então pontuar aqui, né, sobre essa questão da minha orientação sexual. Eu sou um homem gay e eu, assim, orientação sexual é uma questão que ela vai ficando mais clara conforme a gente vai entrando na puberdade, quando a gente começa a desenvolver aquela coisa da atração por outras pessoas. Eu mantive isso de uma maneira bem retraída até os meus 23 anos, e aos 23 eu fiz o processo, o famoso processo de. Tem gente que não gosta da expressão, mas eu continuo usando, que é sair do armário. Então, aos 23 anos. E aí, o que eu percebo quando eu olho em retrospectiva para minha vida, como é que eu consegui, esconder, né? Ou como eu consegui lidar com a minha questão, com essa questão da orientação, de maneira que eu não sofresse, eu sofri. Esse é um primeiro ponto, tá? Assim, na infância, eu provavelmente tinha ali alguns trejeitos, algumas questões em que eu era, sim, alvo de bullying, de outras crianças, é, porque me zoavam pela condição, pelo fato de parecer uma criança ali, eu tinha trejeitos e tal, então eu era alvo, né, o famoso alvo ali do bullying, das brincadeiras em relação a isso. E hoje, olhando com toda a maturidade, todo o repertório que eu tenho, eu percebo que eu poderia ter reagido de diversas formas a isso que eu sofri. E eu decidi, vão ser anos de terapia colocados a serviço do público que vai nos ouvir. Tânia, eu acho que eu decidi por um caminho de ser muito legal com todo mundo na escola, principalmente no contexto escolar, que era onde eu sofria isso, porque eu era bastante estudioso e muito esforçado, muito comprometido com a escola. Então, pelo meu bom desempenho acadêmico, eu usava isso como um recurso para conseguir aliados. Então, aquele moleque que me xingava, eu virava para ele, muitas vezes ele precisava lá da minha ajuda, eu falava assim: "Ah, você quer me ajuda? Tá bom, eu te ajudo. Coloque seu inteligente. nome no trabalho, né?" E tem gente que vai me julgar e fala assim: "Nossa, que trouxa, ou que otário que você fazia isso." Foi o recurso que eu usei, né? E eu acho que eu fui desenvolvendo uma capacidade, por isso, eu fui desenvolvendo uma capacidade de diplomacia, que hoje, essa foi uma máscara que eu comecei a usar, do diplomático, do legal, do afetuoso com todo mundo. Eu não entrei em embate, lógico, devo ter entrado ali com alguns poucos, mas no geral eu fui virando aquele cara legal, Especialista em comunicações não violentas. total. Deixa eu ser legal com esses caras, porque aí eles vão se sentir constrangidos em me atacar, em me xingar. Foi uma estratégia. É óbvio que não foi, na época não foi, fiquei lá eu pensando, nossa, como vou reagir ao bullying? Não, foi intuitivamente, foi instintivamente que eu acabei atuando. E quando eu chego já na minha vida adulta, eu começo a perceber de onde vem a minha diplomacia. A minha diplomacia veio dessa máscara, como uma resposta a um processo de me proteger, Perfeito. que hoje virou, na verdade, o meu principal recurso, inclusive no meu trabalho. Sim. Porque o que um executivo de RH faz? Ele usa muito da diplomacia para conseguir lidar com todos os conflitos que surgem dentro de uma organização, e a gente precisa usar isso o tempo todo para conseguir, né, de alguma forma ali, direcionar as coisas da melhor forma possível, né? Conflito de interesse, e a diplomacia vira um antídoto a isso. Sim. Então, olhando, né, olha só que curioso, olhando em retrospectiva, diplomacia hoje vira uma ferramenta que eu uso a meu favor, Exatamente. né, e que Você eu fez poderia. formação em mediação, né? Eu fiz depois da formação em mediação,
que também entrou como uma luva, né? Eu dei contornos para coisas que eu fazia intuitivamente e eu sou um cara incansável, assim, obstinado em termos de aprendizagem. Então, às vezes eu sinto que eu falo, eu tenho essa habilidade já bem desenvolvida, mas me falta alguns embasamentos, alguns aterramentos mesmo teóricos. Uhum. E aí eu vou atrás, né? E a mediação veio muito nesse contexto. Eu já como RH percebia que era uma das coisas que eu mais fazia, mediar conflitos. Então eu decidi partir para uma formação aí para conseguir né, dar uma lapidada em algumas arestas, trazer mais profundidade em algumas abordagens. Então, eu acho que é isso. A minha história mostra, Tânia, que quando a gente muda o observador que a gente é em relação a uma determinada questão na nossa vida, a gente pode virar A ou Z. Então é muito da resposta que a gente dá, que tem a ver com isso que você está trazendo, né? E eu não quero aqui romantizar Que é é, fácil, isso, que e assim. situações conflituosas, ambientes tóxicos, né? Ambientes doentes, não é isso, gente. Mas é óbvio que a gente sempre vai ter que procurar a melhor resposta possível frente a uma Enquanto determinada não vem, né? realidade. Enquanto Exato. não vem essa cultura, porque a gente está realmente muito defasado dessa conscientização, né? De realmente se fala muito, a Cristina Malasca, ela fala muito de que a antítese de ambientes tóxicos, aí ela fala ambientes engajados, realmente engajados. Só que Uhum, é engajamento diferente do que a maior parte das empresas brasileiras fazem, porque engajamento é assim. Engajamento é a pessoa trabalhar até as 10 da noite. É chegar na empresa cedo, não almoçar. E ela fala diferente. Ela fala engajado em realmente comunicações que façam sentido, né? Em relações não violentas. Então, eu queria que você trouxesse, assim, quais você acha que são os principais vilões da comunicação? uhum, Assim, porque a gente tem alguns vilões da comunicação que são, acho que vilões internos, uhum, né? Então, por exemplo, uma criança, um adolescente que sofreu muito preconceito, por que que a uhum, gente trouxe a história, né? A gente traz já uma defesa às vezes. uhum, Se você não ressignifica, porque, enfim, não teve apoio, não teve estímulos para ressignificar, você já entra com uma certa defesa. E o mundo não é fácil. As pessoas sofrem assédio moral, assédios de várias naturezas. Então, quais são os vilões internos e os vilões externos da comunicação que geram burnout? Boa. Nossa, excelente pergunta, Tânia. Vamos lá, vamos tentar tatear É uma aqui complexa juntos. essa pergunta. Essa é Vilões complexa. internos É, da comunicação e perfeito. vilões externos. É. Eu acho que, como a gente mesmo já disse aqui, tudo começa. Eu acho que o antídoto para absolutamente todos os problemas da humanidade tem a ver com o processo de autoconhecimento. Porque se todos nós nos dedicássemos um pouquinho mais de tempo a nós mesmos, a gente conseguiria talvez manifestar menos as nossas sombras dentro das relações, né? Então, eu acho que tem um olhar profundo e que ele demanda coragem de cada indivíduo de se olhar para dentro. E nesse processo de se olhar, é enxergar aquilo que a gente, no fundo, não quer olhar. E quase sempre a gente joga a conta no colo de outra pessoa. Tá vendo? Aquela pessoa ela é super arrogante. Tá, de onde vem esse gabarito em que você categoriza que aquela outra pessoa é O arrogante? que todo mundo é arrogante, né? Já. Exato. Tem algo em você que faz com que você criou um determinado gatilho, um checklist ali para você, em que se a pessoa preencher X, Y, Z, ela é arrogante. Sim. Mas ela é arrogante universalmente? Não, ninguém é nada universalmente. Porque aos seus olhos, uma pessoa que é arrogante, para o outro pode ser uma pessoa extremamente direta, pode ser uma pessoa que cuida dos interesses dela. E para você, que é uma pessoa que é doadora o tempo todo, talvez, em contraste com o que para você é o ideal, aquela pessoa se encaixe como arrogante. Percebe que a gente está falando aqui de, no final,
a gente vai precisar olhar pra gente mesmo. Sim. Por quê? A musculatura para lidar com a dureza da vida, ela parte de nós mesmos, né? Eu que gosto de correr, e já corri aí 4 maratonas, 42 quilômetros, qual a diferença entre uma pessoa que consegue terminar a maratona e a pessoa que não consegue? É o quanto ela se preparou e o quanto ela consegue resistir, né? Porque são esportes de endurance, são esportes em que você tem que ser resiliente. E, ou Exatamente. seja, é você e você Encontrar mesmo, caminhos. Encontrar com caminhos. toda a sua musculatura, diante de 42 quilômetros para finalizar aquele negócio. Né? Eu amo, assim, é uma metáfora para a vida. Né? O quanto a gente vai. A nossa vida são os 42 quilômetros. E o que faz a gente conseguir perseverar é o quanto a gente consegue lidar com as nossas próprias dores. Sim. É o quanto a gente consegue olhar para aquilo que está mais profundo e cuidar daquilo. Que Sim. não adianta, não dá para terceirizar. Eu adoraria, né? Terceirizar uma sombra minha, algo que eu olho ali dentro. Não dá, Não dá, a infelizmente não gente tem que dá. se encarar. Mas eu entendo que muita gente está correndo maratonas e entender que o trabalho ele não deveria ser visto desta maneira, né? Porque é preciso que você respeite o seu ritmo, né? Então, o autoconhecimento para você entender que relações são essas, que comunicações são essas que estão acontecendo, e algumas que eu já trago comigo. Né? Então, um dos vilões da comunicação, de eu ter uma ação comum, Uhum, né? Da gente poder no trabalho ter um clima gostoso, muitas vezes, e isso pode ser um sinal, quando você acha que todos são seus inimigos. uhum. Todos são meus inimigos, né? Então, quando você realmente entra num lugar que você sente, porque às vezes isso pode ser um fato, né? Você já trabalhou em outros lugares que você não sentiu aquilo. Mas se você está permanentemente mudando de emprego em emprego e você está olhando e você vê todos os meus inimigos, tem aí um vilão de um processo que você tem que entender, Perfeito, concordo muito, né? né? Se a gente está constantemente entrando em dinâmicas muito parecidas, que, por exemplo, eu estou trocando de emprego e eu estou sofrendo sempre, né, olhando e vendo a realidade sempre da mesma forma. Talvez a gente esteja aí diante de um desafio que você precise começar a se desafiar para tentar enxergar a realidade de uma outra O forma. que que eu não estou vendo? O que que Exato, eu não estou me posicionando? Quais são os sims e os nãos que eu preciso dizer, né? exato. Então, se eu não tenho um entendimento, que vilão é esse da comunicação que eu estou estabelecendo com as pessoas? Por que que não está rolando ação comum? Né? Tem alguma coisa que eu preciso entender que está se repetindo, né? Então eu sempre estou repetindo experiências desagradáveis. Aí vem o papel do autoconhecimento, de você buscar, usar a sandalinha da humildade e falar assim: vou fazer terapia. Uhum. Será que tudo é sobre o outro? A gente sabe, e o Thiago já falou, a gente não está adorando a pílula, a gente sabe que de fato tem ambientes de trabalho que são fábricas de burnout, É isso aí. verdadeiras fábricas de burnout, né? A Cristina Malache fala disso. E aí a gente precisa sim identificar. Mas e em relação à comunicação entre as pessoas? Qual você acha que é um vilão da comunicação entre as pessoas? Queria que você comentasse sobre o quiet quitting, que você falasse um pouquinho sobre isso. Ele vai explicar um termo que é bem interessante, que eu acho que é um vilão da comunicação também, né? Que gera Perfeito. burnout. Boa, Tânia. Eu acho que assim, né? A gente falou bastante do autoconhecimento, do autocuidado. Eu acho que esse é o primeiro passo. Aí o segundo passo, quando a gente começa a entender como os processos acontecem dentro de nós mesmos, diante de tal situação, eu percebo que eu respondo com mais raiva, com menos raiva. Eu consigo perceber que determinado tema eu consigo tratar com mais ternura, que tal pessoa eu consigo lidar melhor, que eu sou mais empático. Percebe? Tem todo um repertório aqui que é eu com as minhas próprias emoções, num processo em que eu me entendo. E aí vem o desafio que é eu comigo mesmo, depois o desafio eu com o outro. Como é que eu comunico o que eu estou sentindo?
Como é que eu comunico o que eu preciso? Como é que eu comunico e faço bons acordos? Como é que eu comunico? E aí vem aqui outro pilar que você já percebeu que realmente é um mantra para mim, que é a gente precisa levar a comunicação para uma dimensão científica. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode trivializar o processo de conversar. Conversar é uma arte. E como toda arte, eu tenho que me desenvolver nela. Eu preciso aprender. Demanda treino. Ah, eu sou bom em dar feedback. Se você consegue dizer isso com convicção, significa que você já criou, provavelmente você já deve ter dado mais de 10.000 horas de feedback, usando lá a teoria da maestria, que prevê que você é mestre em algo quando você atinge 10.000 horas de prática. Então, assim, eu sou fera, eu sou uma referência em dar feedback. Então, provavelmente você deve ter no seu saldo 10.000 horas aí de prática. Por quê? Porque é treino. E conversar, quando a gente coloca ela dentro desse campo não trivial, quando a gente fala, olha, eu vou ter uma conversa com a Tânia, que é uma conversa difícil. Eu vou ter que falar para a Tânia que a forma como ela vem trabalhando não está gerando os resultados que eu espero, né? E numa relação hierárquica, eu sendo o gestor da Tânia. Bom, eu vou fazer essa conversa com a Tânia. Ah, tá bom, amanhã cedo eu chamo ela lá na sala e a gente conversa. Não, calma, vamos lá. A gente vai se preparar para essa conversa. Que conversa é essa? Essa é uma conversa que você precisa restabelecer um contrato mais claro de trabalho. Então, é uma forma que você vai conduzir esse feedback. Não, é uma conversa para você reclamar sobre algo que vocês tinham acordado, e ela está deixando de atender A, B e C, que eram requisitos que vocês já tinham acordado, que eram importantes para aquela entrega. Percebe? São conversas muito diferentes. Uma Diversas, conversa de contextos diferentes, totalmente. pessoas diferentes, né? Então, tem pessoas, você está falando, é fundamental. Tem pessoas que falam assim, eu sei dar feedback, Uhum, mas aí ela já tem um modelo pronto na cabeça dela de como é que ela vai fazer a estrutura toda do feedback, desconsiderando quem é aquela pessoa. Como perfeito. é que eu começo com essa pessoa? Essa pessoa é mais reativa? A minha responsabilidade é realmente comunicar para que ela compreenda, para que ela também se apresente e ela saia daquele feedback sem ressentimento, porque às vezes ela não está produtiva por uma série de fatores que você nem tem ideia. Ela sente que ela está sendo puxada o tapete, ela sente hostilidade, ela sente um monte de coisas que ela não falou. Por conta dessa cultura de eu vou arranjar uma oportunidade de trabalho e vou sair a francesa dessa Uhum, empresa, né? Que é essa cultura do ficar quieto, é isso do aí. saída à francesa. Não vou falar porque é o cinismo do burnout. É, Inclusive, uma das características do burnout é assim: perfeito. vou ficar quieto na minha, nada vai mudar. Uhum, Então, eu acho que como essas comunicações, o quanto que você, como líder, eu acho que me provocou muito, e naquele dia lá no COGESC, eu acho que você provocou muitas lideranças, a gente se educar. uhum. Se educar para comunicações não violentas, para comunicações efetivas. Né? E eu queria que você desse dicas de livro. Tem livro, tem filme que você. Para as pessoas assim se inspirarem na comunicação, o que, que você. Boa, eu acabo citando quase sempre os mesmos livros, assim, Tânia. Mas, bom, vamos lá, vamos pensar aqui, principalmente nesse pilar que a gente está falando agora sobre comunicação. Um que eu sempre, tá sempre ali no meu top 5 é o Talking to Strangers, do Talk to Gladwell. Strangers. Conversando com estranhos, acho que é isso. É porque aqui não é para ficar usando anglicanismos, não, mas é porque esse eu tinha lido já em inglês mesmo. Mas eu acho que é Conversando com Estranhos. Ele traz uma perspectiva muito legal, que é o quanto a gente, por conta de vieses inconscientes, ou seja, formas que estão embutidas em nós de pensar e dissecar a realidade, não por mal, mas porque a gente vai, né, a nossa mente vai absorvendo alguns padrões. E aí a gente já olha para determinada pessoa e a gente já dá um estigma de Já partida. projeta. Total. Então esse livro mostra vários exemplos, inclusive alguns, infelizmente, com finais trágicos, de pessoas que matam outras porque elas já começam a interação
com a outra pessoa, já num estigma. Então, aquela pessoa que parece ser XYZ e você já coloca ela numa Ativa a determinada caixinha, paranoia. e nisso você já começa ali a ter muito menos potencial do que você poderia ter numa interação. Tipo, não vou com a sua cara. Por quê? Não sei por quê. Ah, Não vou porque eu não vou com a sua cara, né. Então, aí é o suspeita de que eu tô projetando alguma ah, coisa, total. né. E, bom, agora vamos renovar aqui as dicas para não ficar repetindo sempre as mesmas. Tem um filme agora que foi um dos que estava na lista dos melhores para ganhar entre os melhores filmes no Oscar desse ano, de 2024, que é Os Rejeitados. Esse é Legal. um filme também bem interessante, principalmente considerando a perspectiva de olhar aquelas pessoas que estão mais à margem, aquelas pessoas que são tratadas como é, à margem, que estão, né? Ele traz ali um cenário, um recorte dentro de uma escola, um colégio interno, e que um dos alunos fica no período lá de férias, ele é obrigado a ficar na escola, porque ele não consegue ir para casa da família, um professor e uma das funcionárias da escola. É, assim, um convite para a gente olhar para o quanto as pessoas podem ser fascinantes e o quanto, de novo, um estigma pode nos afastar de olhar determinada pessoa com esse olhar do inédito, com esse olhar da magia, né? De olhar cada encontro, de olhar cada possibilidade de conexão com uma pessoa como uma baita oportunidade. Então ele traz uma perspectiva de pessoas rejeitadas e o quão fascinantes essas pessoas são, né? Mas que, né, nesse caso, elas tiveram que se olhar entre elas e começar a perceber isso, e essa é toda a trama dentro do filme. É muito legal, vale a pena. Nossa, nossa. E eu queria até lembrar um que é um clássico, é o Comunicações Não Violentas, do Ah, Marshall verdade. Rosenberg, É né, até bom que vem de você, porque eu que sempre dou essa o mundo referência. tá é muito violento, né, cheio de preconceitos, de hostilidades, e a gente de fato tem que lidar com essas hostilidades. Então como é que eu quebro, né, eu acho que é um livro que dá ferramentas muito fáceis de aprender, como é que eu quebro padrões de comunicação violenta. E como eu percebo quando eu fico bravo, né? Uhum. Então eu tô brava com alguém, eu tô estressada por conta do excesso de trabalho. Como de repente eu já chego na minha mesa de trabalho tensa. E qualquer pessoa que vem falar comigo, eu falo poucas palavras ou eu falo num tom mais ríspido. E aí, como isso vai gerando uma sequência em cadeia de comunicação violenta. Então, o Marshall ele vai explicar, né, como é que eu quebro isso. Que tem a ver com congruência também, né? Tô irritada. Nossa, deixa eu botar uma máscara, deixa eu de oxigênio, respiro um pouco e tenho compaixão. Eu tô hoje irritada, né? Então não adianta eu querer dizer não tô sentindo nada, né? Então como é que eu lido primeiro com não violência comigo? Como É é que eu isso tenho aí. uma comunicação não violenta primeiro comigo? Aí, quando eu tenho compaixão comigo, autocompaixão, eu consigo ser menos violenta com o outro. Perfeito. Né? E não gera aquela bola de neve de tensão que frequentemente eu não sei como é. Qual você tem alguma história, algum case assim que você viu uma uma bola de neve assim de ruído e você conseguiu aí? Como é que você tem alguma história para contar para gente? Olha, até não sei se eu vou. Você Deixa eu conseguiu falar. desfazer Deixa eu isso? falar teoricamente, fazendo uma análise mais geral, e a gente vê se vem um exemplo mais claro. Mas assim, quase 100% dos casos, dos conflitos, de times, dos conflitos dentro das organizações, elas acontecem porque as pessoas estão em emoções, elas não conseguem reconhecer em que emoção elas estão, em que estado emocional elas estão, que é exatamente o que você acabou de descrever, e elas saem para ação a partir desse lugar difuso, desse lugar de falta de clareza. Então, o que eu Entendi. mais tenho são casos de gestor que chega e fala assim: nossa, a conversa foi horrível. A conversa destrambelhou, a conversa foi para um lugar. Quando eu começo a perguntar para essa pessoa como é que ela estava
antes de começar a conversa, mas você tava bem? Você tava equilibrado? Não, eu tava puto. Eu tava estressado, sabe? A pessoa não acerta nunca. Só, Opa, isso já foi sinal assim? amarelo aqui. Por quê? Porque a emoção, numa concepção que eu amo usar, ela é predisposição para ação. Com Se eu certeza. tô com raiva e eu vou agir com raiva, a ação estará embebida de raiva. Sim, com Se eu certeza. estou na ternura e eu vou para a ação estará embebida de ternura. Ou seja, olha que diferença. Na ternura, eu crio empatia. Se eu vou ter uma conversa difícil, com qual emoção você deveria se conectar antes da conversa? Com provavelmente ternura, que vai te dar um contorno muito mais empático para que aquela conversa Exatamente. flua. Né? Então, assim, boa parte das dinâmicas organizacionais são por falta de clareza de diagnóstico e nós somos analfabetos Analfabetos. emocionais. Analfabetos. Como pessoas que aqui, né, falando do nosso recorte, Ocidente, aqui Brasil, escolas que passamos, estudamos na rede pública, porque hoje eu já vejo várias iniciativas da rede privada no ensino básico de terem educação socioemocional. Que bom, porque eu realmente estou muito confiante, muito otimista que essa geração, né, os nascidos agora, mais recentemente, nesses últimos 10 anos aí, já serão seres mais com Pelo menos mais sensíveis, letramento né? emocional. Pelo menos mais sensíveis em entender, É, assim, as emoções são importantes, exato. elas me afetam, Exato. né? E já que elas me afetam, eu preciso entender um pouquinho disso aqui. Eu não preciso ser mestre nas emoções, Sim. mas saber dar nome para emoção. E quando você sabe dar nome para emoção, você já sabe dizer se você tá ou não pronto para ter uma conversa. E olha isso que você está falando dessa nova geração, é muito interessante, porque eu eventualmente atendo jovens e eles falam muito de que eles não querem viver como os pais deles, que têm uma certa anestesia emocional. Eles trabalham, 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 trabalham e parece que eles não sentem nada. Não sentem raiva, não sentem tristeza, não sentem desgosto, sabe? Ah, o mundo está desta maneira e é isso. Faca no dente, sangue no olho, vamos lá. E aí eu acho que essa geração ela já começa a falar assim: não, isso não tá legal. Isso não tá legal. Olha só, né, como é que o mundo está configurado. Mas uma das coisas que eu queria te falar, né, sobre essa coisa do sentir e agir, né, que você falou, é muito isso mesmo. A neurofisiologia, neuropsicobiologia, ela fala, neuropsicobiologia, ela fala que você tem um pensar, né? Então, esse líder, ele estava pensando, esse cara, ele me dá trabalho. Ele estava com um pensamento, esse cara, ou eu não gosto desse cara. Esse cara é um problema. Então, ele tinha um pensamento a respeito desse cara, já desse funcionário, já pré-estabelecido e fechado. E ele tinha essa emoção de raiva. Que droga eu ter que parar para conversar com esse cara. Minha vontade. Então, ele já vai, e incrível isso, como a gente comunica nas entrelinhas. Existem comunicações que não só. Aí ele vai e fala, tudo formatadinho, mas a comunicação subliminar dele tá ali, ó, exposta. E o outro que tá hipervigilante, né? Esse funcionário que está com medo, muitas vezes é chamado pelo RH ou pelo chefe, porque é chefe, né? Não é um líder. Ele não está imbuído de, peraí, esse funcionário, o que ele está vivendo? Para ele agir, quer conversar, comunicar. Então, quando esse líder vai desta maneira, porque ele não está educado emocionalmente, é um problema em cima do outro. A gente não resolve. Né? E aí eu queria te perguntar, né? A gente já está chegando aqui, né? Muitos assuntos, ficaria aqui horas falando com você. Mas assim, o que você acha que as empresas, porque você está sempre envolvido em grandes eventos, ah, inclusive você participou de empresas como a Natura e algumas outras empresas de cases, né? O que você acha que tem acontecido de experiência exitosa, de projeto para comunicação não violenta, para educação em saúde mental das pessoas? Que exemplos você traz ou você tem visto? Eu acho, Tânia, que todas as empresas que investem em bons programas de desenvolvimento das lideranças
tendem a criar uma atmosfera, um ambiente mais favorável, e saudável para que as pessoas trabalhem. Então, talvez essa aqui já seja uma dica prática aí para todo mundo que estiver nos ouvindo, diante de uma possibilidade de trabalho, de uma proposta que surja, questione se aquela empresa investe no desenvolvimento das lideranças. Aí, provavelmente tem gente que já traz uma primeira objeção: ah, mas só as lideranças? Não, lógico que não. No mundo ideal, desenvolvimento para todo mundo. Mas como as lideranças, no geral, dentro das organizações, são as pessoas que são tomadoras de decisão, são elas que criam a realidade de trabalho para as pessoas. Entende? Então, muitas vezes, as pessoas relatam assim: nossa, eu trabalhei numa empresa, e a pessoa fala assim: nossa, eu amava trabalhar naquela empresa. Aí você pergunta para uma outra pessoa, e a pessoa: eu odiei a experiência de trabalho naquele lugar. Se você fizer uma segunda pergunta, que é: o que você odiava dentro daquele contexto? Provavelmente terá ali uma questão associada à liderança imediata dela. Uhum. Enquanto que a pessoa que gostava de trabalhar naquele ambiente provavelmente estava exposta a um outro tipo de liderança. Porque a gente tem esse efeito dos silos dentro das organizações. Óbvio que quando a empresa tem uma cultura muito forte, já com princípios norteadores que vêm do board executivo e aquilo desce, precisa entender quais são esses direcionadores, Uhum. quais são esses princípios que norteiam aquela cultura. Mas tem também os contornos menores, né? Quando a gente fala assim: eu moro no Brasil. Tá, morar no Brasil é a mesma realidade para mim, para uma pessoa que está no norte do país? Não, é completamente diferente. Existem princípios norteadores da nossa cultura brasileira? Existem, mas elas não são determinantes para todas as realidades, né? Porque vai ter aquele contorno que aquela comunidade em que eu vivo traz, né? Que dá aquele tempero que é diferente para mim do que é para o outro. Né? A experiência de morar numa cidade, ela é muito diferente para pessoa A e para pessoa B, recorte social, etc, etc, etc. Então, olhar para as organizações que investem no desenvolvimento da liderança, e quando esse desenvolvimento ele é alicerçado em soft skills, aí cada uma vai trazer o seu nome: comunicação não violenta, Entrar no organizações LinkedIn da empresa para humanizadas. ver, entrar, a E pessoa entraria no vale LinkedIn. perguntar para o próprio recrutador mesmo. Essa é Uhum. uma pergunta inédita que eu quero que vocês constranjam os Legal. recrutadores. Ai, Que não ótimo. tem isso, né? Ah, qual pergunta eu deveria fazer quando eu estou no processo de entrevista? Perfeito. Pergunta: que liderança é essa que você tem? Essa liderança recebe investimento em educação? Ótimo. Essa pessoa recebe estímulo para que ela se desenvolva? Por quê? Porque já é hoje um imperativo, principalmente para essas organizações que querem ser referências, que querem receber o status de Great Place to Work, as Show. melhores para se trabalhar, enfim, aquelas que querem, tem uma, principalmente, por exemplo, empresas de capital aberto, que precisam reportar para os acionistas que investem nas pessoas daquela organização. Tá, investem como? Tem programa aqui formal? Se a empresa investe no desenvolvimento socioemocional daquelas lideranças, pode ter certeza que já é um indicativo, não é certeza, óbvio, né? Não dá para garantir, mas já é ali um indicativo de que pode ser um ambiente mais saudável. Mais saudável. E qual é a dica que você daria, por exemplo, se uma pessoa que está nos assistindo, ela tá, olha, eu acho que eu tô com burnout. Por quê? Porque já tô assim, eu gostava desse trabalho, agora eu acho até que nem gosto da minha profissão, porque a pessoa em burnout, ela fica tão exaurida da energia que ela chega a questionar: será que eu gosto mesmo disso? Será que eu tenho que mudar de segmento? Aquela pessoa que, como você falou, tem dificuldade para levantar para ir trabalhar, que antes curtia, aquela pessoa que não participa mais das reuniões, e assim, quando você vê que tem sintomas físicos, né? Frequentemente a pessoa começa a ter muita alergia, Uhum. infecção respiratória, infecção urinária, né? Fica hipertensa, não dorme. O que que você daria de dica para a pessoa que está assim, né? O que que ela deve fazer? Tânia, acho que assim,
olhar principalmente para os ambientes em que essa pessoa, né? Ó, por exemplo, eu tenho uma rede de amigos, ou eu tenho um marido, uma esposa, um parceiro, que são pessoas que eu confio muito. Nos lugares onde a gente está conectado com a nossa potência máxima, em que a gente pode se mostrar vulnerável, no lugar onde as nossas verdades realmente surgem, porque a organização, ela cria um ambiente que às vezes não é favorável para manifestar a nossa vulnerabilidade, as nossas verdades, né? Então, muitas vezes, os sintomas do burnout estão nas outras dimensões e não no trabalho. Então, assim, o desinteresse completo pela vida, né? Uma coisa que você gostava de fazer, você está deixando de fazer porque você já está tão cansado, tão exaurido, você começa a não ver mais nada positivo em nenhum outro aspecto da vida. Talvez seja aí um super indicativo de que você precisa buscar ajuda médica, ajuda de um psicólogo, né, de uma equipe multidisciplinar, que diante do diagnóstico que você vai descrever, de como você está se sentindo, vai ser uma equipe que vai ser capaz aí de te trazer o diagnóstico. E lembrar sempre que a saúde mental, ela é fundamental, ela é primordial, essencial para absolutamente tudo. Então, às vezes, a gente quer colocar isso como uma segunda prioridade, e aí é exatamente quando a gente cai no risco de sofrer de fato o burnout, o apagamento total. E aí Total. os custos para se recuperar disso vão ser infinitamente maiores do que se a gente levantasse a mão e falasse: olha, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de uma pausa, eu preciso remanejar algumas coisas aqui. E que às vezes, gente, a gente acha que assim, é fundir completamente com o trabalho, é criar uma ruptura completa com. Às vezes não. Às vezes são pedidos que a gente não fez ainda, Uhum. né? São questões, são verdades que a gente estabelece dentro da nossa própria cabeça que nos afasta de um cenário de possibilidades, Sim, né? sim. Abrir uma conversa para possibilidades com um chefe, né? Com a pessoa que pode, às vezes, criar ali condições muito mais favoráveis de trabalho, né? E eu acho que a Exatamente. gente tende muitas vezes a essa coisa binária, é tudo ou nada. Tudo E não nada. precisa ser tudo ou E nada. se eu falar e você falou um aspecto que eu vejo muito quando eu atendo pessoas em burnout, elas já vão para a busca do atendimento médico quando elas estão em burnout grave, quando elas já estão muito parecidas com um quadro de depressão. Não estou mais aguentando ir para o trabalho. Já tem 3 dias que eu faltei e eu peguei um atestado no pronto-socorro e, assim, eu não consigo mais só de ligar a câmera, porque eu estou online hoje, eu não aguento, eu começo a chorar e aí eu fecho a câmera, fico no silencioso. As pessoas só vão buscar ajuda médica e psicológica quando elas estão em burnout grave, Thiago. É isso. Entendeu? Então, eu acho que você trouxe essa questão de, poxa, eu vou reconhecendo e deixa eu tirar esse tabu de que, mas a culpada é a empresa, então eu não tenho nada a fazer. Uhum. Eu tenho que buscar ajuda para mim. E num segundo momento, é mesmo ter condição, você está minimamente estruturado, porque o que acontece com a pessoa em burnout é que ela fala assim: se eu for conversar com o gerente, meu chefe, meu líder, ou com o RH, eu vou chorar, ou eu vou xingar. Então a própria pessoa percebe que ela foi esquentando, esquentando, amortecendo, né? Uhum. Abafando e ela se sente né, sob tensão. Então ela precisa mesmo botar a máscara, se cuidar, ter condição de chegar e começar a falar. Perfeito. E antes de chegar nesse estágio, já começar a se educar. Veja os livros, o filme que o Thiago sugeriu, para que você se eduque num processo. E tá tudo certo. As pessoas falam assim, mas eu já sou adulto, eu sou assim. Não, você pode aprender. A gente deve ter essa mentalidade aprendiz. É assim que a gente avança num mundo complexo e difícil. Perfeito, exato. A única coisa que tenho certeza é: o mundo não sai da frente, né? O Ótimo. mundo nos afeta e a gente precisa aprender, como ele nos afeta, como é que eu vou lidar, como é que eu vou manejar
com tudo isso, né? E quando eu falei aqui talvez eu não tenha fechado a pontinha aqui, talvez a manifestação de que a gente está chegando num estágio de muita exaustão usar essa rede de apoio das pessoas que a gente confia para que elas sejam honestas com a gente. Então, o que eu queria dizer é assim, pergunta, você está me percebendo diferente? Você está me vendo diferente? Às vezes as pessoas vão até trazer para você de maneira espontânea, né? Poxa, Tânia, eu tô te sentindo meio cansada, né? Assim, amigos que vão te convidar para sair, você vai falar não todas as vezes, né? Então, pedir ajuda para os amigos, falar assim, olha, se você perceber qualquer coisa importante, qualquer coisa diferente, me fala, me dá um toque. Ou para o seu parceiro, você está me percebendo diferente, né? É usar também os olhos dos outros como um Perfeito. instrumento muito importante para a gente também conseguir se diagnosticar. Porque a tendência natural é a gente se fechando dentro de uma concha e esquecendo que quem está ali ao nosso lado pode ser um baita de um termômetro para dizer se a gente está bem ou não, né? Maravilha. Olha, Thiago, eu ficaria aqui horas, horas, horas falando. O assunto é pa mar de metro, aqui a gente conversaria. Tenho certeza que você pode colocar aí comentários, dúvidas, dar suas sugestões para os próximos podcasts. Eu queria te agradecer imensamente. Dizer que esse podcast está acontecendo porque tem uma empresa que nos apoia, que é a Sani. É uma empresa voltada inclusive a minha mãe é cliente da Sani, ao público 60 a mais, em que eles fazem uma série de estímulos cognitivos, dão apoio para os familiares, pensam a saúde do ponto de vista global. Foi muito interessante porque essa parceria ela vai oportunizar, inclusive, que pessoas como você comecem a entender todas as cargas de estresse e como que a gente pode apoiar e trabalhar os vários pilares, né? Porque às vezes a gente acha assim, nossa, é o trabalho, mas você está com uma série de problemas em casa, uma série de questões também pessoais que também estão estressando. Então, quero te agradecer Eu que agradeço o convite, foi um imensamente. prazer. Uhum. Tânia, pode me convidar para outros Com papos. certeza vou te convidar para outros papos. E você, então, coloca aqui o seu comentário. Se inscreve, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha com um amigo, com um colega de trabalho e sintonize, sintonize, porque sem essa conexão a gente não tem saúde mental. Te vejo no próximo episódio.